Nos Estados Unidos, para se aprovar alguma medida pública, geralmente é um estudo prévio, até para aprovar questões óbvias, né, de aumento do número de policiais para reduzir a criminalidade. Ou seja, né, o senso comum diz que se você colocar mais policial, reduz a criminalidade. Mas você precisa lá embasar com argumento, faz um estudo acadêmico, etc. E isso seria fundamental, porque a gente não consegue prever o impacto econômico de uma medida tão séria. E se o impacto econômico trouxer um aumento do desemprego? Porque não é desprezível isso. À medida que eu não consigo manter a mesma produtividade, o que o empresário vai fazer? Bom, agora eu tenho uma lei aqui que é obrigado a contratar 5 por 2, o que eu vou fazer? Eu vou demitir, eu preciso manter a margem de lucro do meu negócio, ou eu vou aumentar o preço da minha mercadoria para compensar este aumento do custo da mão de obra, já num processo inflacionário. Quer dizer, a gente quer ir para essa linha, quer dizer, fazer um experimento social, aí depois a gente, não deu certo, aí a gente volta atrás. Só que o não deu certo, Evandro, é inflação, o não deu certo é desemprego, não é tão simples assim. E aí eu concordo com o Segré, precisa ter estudos prévios que mostrem a viabilidade disso. Fala, Piper. Não, é claro que eu discordo de 110% que foi dito aqui pelos colegas. Aliás, a começaram pelo dado... Argumente por quê, então? Então, começaram pelo dado dos 66 milhões de pessoas em idade ativa, né? E que não estão trabalhando. Porque, vejam, eu não conheço a fonte, não sei quem forneceu esses dados. Ele fez um cálculo. IBGE. Então, aí que está o negócio. Veja, então, uma coisa muito simples. Se há 104 milhões de brasileiros trabalhando, né, são... Até mais, sim. Hoje, 104, isso. Mais 66 seriam 170 milhões de brasileiros. Sobrariam só 40 entre idosos, aposentados, crianças fora do mercado, que não têm idade para isso, e pessoas incapazes e tal. Então, ou seja, é pouca gente. Porque há mais de 40 milhões de pessoas no Brasil nessa condição, nessas condições ou faixas etárias. Mas deixando isso de lado, aqui no Brasil também, o Brasil foi um dos últimos países, aliás, o último aqui no continente, a acabar com a escravidão. E qual era o discurso do setor produtivo na época? Se acabar com a escravidão, a nossa produção vai encarecer demais. Da mesma forma que quando o Getúlio editou lá o pacote trabalhista nos anos 30, a mesma coisa. O discurso acabou sendo readaptado, mas de certa forma acabou se repetindo. Assim como, no momento, lá em 1962, citado inclusive pelo nosso colega Guilherme Mendes no programa que nos antecedeu, quando se criou o 13º, Roberto Campos, inclusive, mais tarde falou, olha, eu sou contra o 13º, tinha que ser dividido, incorporado ao salário, porque isso encarece demais a produção e tal. Né? Enfim, quando baixou de 48 para 44, sempre, em todos os momentos em que houve qualquer mexida na questão do trabalho, uma parte da sociedade chiou. Mas tem uma coisa importante. Esse é o momento de emprego aquecido, como constatado, por exemplo, por todas as entidades patronais que reclamam a mesma coisa. O Banco Central, nas suas manifestações, ele diz que o emprego está muito resiliente, ou seja, está aquecendo demais e isso também é inflacionário. O mercado financeiro defende que a taxa de desemprego nesse momento teria que ser maior, porque eles acham também que isso aquece de maneira indevida a economia. Todo esse discurso existe. Então, no momento de criticar indicadores econômicos, o desemprego está muito alto. No momento de se defender uma reforma trabalhista, tem fraude nesse número, tem alguma coisa esquisita aí. Então, o fato é o seguinte, esse é o momento, sim, para se tentar essa mudança, porque a empresa que adota hoje o 6 por 1, ela não vai demitir, porque vai ficar um pouco mais caro. Ela vai sim fazer algum acordo, provavelmente pagando um pouco mais, porque ela sabe que se ela tiver que demitir para ir para o mercado buscar essa reposição, provavelmente o caminho vai gerar ainda mais custo para ela.